Agora você não precisa errar. Bem-vindos a mais um Vozes da Terceira Terra. Eu sou o Arthur e hoje estamos aqui com o Diabético e com o Marcelo. Eu inverti agora, vai. Já falei muito de você, Marcelo. E hoje, no episódio de hoje, vamos falar sobre as derrotas. Há mais de uma? Nossa, achei que a gente ia falar... Nossa. Não, há vários tipos de possibilidades de derrotas e como interpretá-las. É porque a derrota geralmente é a última, porque vocês não vão ter outra chance, é a última coisa. Não, que cara, A sua primeira derrota também é a única. A guerra é feita de batalhas. E você pode ganhar ou ser derrotado. Quando você ganha, você pode ganhar de novo no dia seguinte. Quando você é derrotado, você nunca mais vai se levantar. A não ser que seja o Rock, né? Não. Seja o Rock Balboa, né? É verdade, cara. Rock Balboa é o único cara que ganha apanhando mais, né, cara? Teve um filme. Ele e o... Dos 5... Karate Kid, os né? Cavaleiros do Zodíaco também, né? É. Toda a saga é assim, apanha. Toda mesmo, não é só ganha. Todo mundo. É Cavaleiro do Apanha, Zodíaco, apanha, Goku, todo mundo apanha e no final ganha. Mas o meu No xará... final tem aquele poder subsecreto que ele descobre e matou o mundo. Não precisa ser assim, não. O meu xará, o Marcelo Duarte, ele escreveu no livro Guia dos Curiosos, do Rock 1, ainda não tinha sido Rock Balboa, Rock 1 a 5. O único dos filmes em que ele bateu mais, que ele deu mais socos do que o adversário, foi o 5. Em todos, ele tomou muito mais soco do que deu. E ganhou. É, cara. É equivalente a você ganhar saindo do jogo 0-1, né? 1-0 contra você, mas você ganhou. Ganhei. Isso acontece nesses jogos que tem turno e retorno, né? Tipo, Taça Libertadores. Você ganhou de 4-0, no outro jogo você pode perder de 3-0 que você ganha. Eu nunca entendi isso. Perdemos, mas ganhamos. Tudo depende. Você sempre ganha e perde alguma coisa, né? Depois as pessoas falam que o futebol é um esporte simples, né? Tem 14. Quantas regras tem o futebol? 16, 15 regras. É super simples nessa. É tão simples que você pode ganhar perdendo. É verdade, cara. Futebol é uma caixinha de surpresa. Futebol é uma caixinha doida de surpresas. Nossa, estamos ligando. Né? Agora o Arthur colocou no silencioso. Agora só vibra. Ui. Deixa eu ver quem quer que é de São Paulo. Alô? Não vai pausar? Pausa aí, pô. Gravando? Gravando. Então o tema é o seguinte. Derrota. A gente falou, entre aspas aqui, semana passada. A gente falou sobre falha. Falha em Nós testes. somos atemporais, né? Engraçado. É isso aí. A gente grava 3 episódios num dia e fica um mês sem gravar. Semana que vem, beleza. nós estamos gravando dentro da cabine do Dr. Who. Time cap. Apertado aqui dentro. Mas pelo menos ar-condicionado. Derrota. A gente falou sobre falhas e nos demos conta de que dava para fazer um outro episódio sobre derrota. São consequência da falha? Que a derrota é o combate. Quando tem um combate, quando tem tiroteio, quando tem pancadaria e os jogadores perdem. E aí? Não só em pancadaria, né? Qualquer arco de história. A pessoa pode não conseguir ter pego o objeto sagrado. Não, mas aí foi o que a gente falou. No caso, o vilão foge. Beleza. Também dá certo. Não precisa ser só combate, né? Pode ser a derrota no jogo mesmo. Ou então imagina bem pensado, que no começo do jogo... Bem lembrado, na verdade. Ou então a derrota do jogo. Tipo, no começo do jogo, os caras fizeram a campanha inteira, só que eles estavam com o mapa errado. Nossa, que sacanagem isso também, né? Vamos falar de combate, então, que é o mais simples. Tá, combate. A consequência mais óbvia é morrer. Certo? E eu gosto da ideia de ensinar para os jogadores a não se apegarem aos seus personagens. Eu tenho sérios problemas. Essa lição. Eu também, me apego demais. Então, eu tenho sérios problemas com o jogador que se apega ao personagem. Porque eu acho que isso é uma desvantagem pra você. Mas porque mesmo. Mais cedo ou mais tarde os personagens podem morrer. E, velho, eu vi na minha frente jogador encher o olho d'água porque o personagem... Eu já vi gente ficar revoltada, ficar brava, não é possível, na minha cabeça ele não morreu, eu dou uma banana pro cara e vou jogar com outra pessoa. Mas o cara encheu o olho d'água porque o personagem morreu, sabe? Faz outro, velho. É uma oportunidade mas que você frustrante, é uma coisa que você despendeu tanto tempo, tanto verdade. Trabalho naquilo. Não é nem só o trabalho, é a história que ele já viveu. Então, você já viveu uma história junto com aquele personagem.
durante um arco de histórias ou Olha, uma campanha. Eu não digo que eu vou chorar, que eu vou ficar revoltado, mas você fica meio frustrado, Você fica triste. Você fica triste. Eu minuto de entendo. silêncio em respeito à morte do meu personagem. Aí você fica um minuto quietinho. São duas coisas diferentes. Eu entendo isso, de você criou uma história com o cara, faz tempo que você se dedicou, você gastou tempo evoluindo ele, tá. Eu não tenho esse tipo de apego. Talvez porque eu seja DM 9 de cada 10 vezes, meus personagens, quando eu sou jogador, são bem descartáveis. Eu gosto mais de criar personagens do que jogar com eles. Mas eu entendo isso. Eu entendo, caramba, tanta coisa aconteceu, eu tinha tantas aspirações pra esse cara, ia fazer tanta coisa, ele morreu. Mas isso é uma oportunidade que você tem desse cara entrar pra história. Esse cara pode ficar lendário. Se você está jogando por muitos anos e ele morre, e aí seria até legal o DM, a gente podia falar sobre isso qualquer dia, né? Sobre uma morte épica e tal. Esse cara vai virar história. Você vai começar a contar ouvir histórias desse personagem. Né? E você tem se ele morreu heroicamente, né? Sem falar, mesmo se teve uma morte estúpida, né? No Call of Cthulhu. Aquele cara era muito estúpido, ele entrou na frente do dragão vermelho. Então, você vai ter oportunidades para contar essas histórias e você vai poder criar novos personagens. Você vai ter... Eu sempre vejo isso. Quanto mais personagens seus morrerem, mais personagens diferentes você pode jogar. Com mais personagens. Aí, como jogador, eu já acho que não. Como DM, beleza. Você pode pensar assim, mas eu acho que... Não sei se outras pessoas compartilham isso de mim. Com você. Comigo. Quando você cria um personagem, desenvolve ele, você cria um apego a ele. Eu já cheguei... na época, a Aura, que eu jogava muito, eu até sonhava com o personagem, sabe? As aventuras que eu tinha feito e tudo mais. Quando ele morre... É legal a questão da morte para mostrar que o RPG você não é invulnerável, você não é Deus ali dentro. E mostrar para o jogador que ele tem que tomar consciência das ações que ele está fazendo, para ele não fazer qualquer besteira dentro do jogo. Mas quando morre, cara, é frustrante, sabe? Não a ponto de, nossa, era a minha vida esse personagem. Mas é uma coisa, é um apego, é um símbolo de apego que é o laço, né, entre o jogador e o RPG. Então, vamos falar sobre isso. É a faca de dois legumes mesmo, né? O que é aquela história? Você vai poder criar um personagem novo, porque às vezes o cara morre, você tem um apego, mas fala, putz, eu não tá aguentando mais soltar magia, eu quero pegar agora um Sim, mas aí é que tá. Coisa. Se você não quer mais jogar com esse personagem, o Marcelo falou isso uma vez, chega pro DM e fala assim, eu quero uma morte épica pro meu personagem. Eu quero que meu personagem morra nesse episódio. Ou então eu quero que meu personagem se aposente. Meu personagem vai se aposentar nesse episódio. Sei lá, ele vai ficar cego, ele vai perder uma perna, ele vai virar um cara de um lugar, sei lá, daquele vilarejo. A morte do seu personagem, Sim, isso, né? mas aí é legal você ter uma continuidade na história, não simplesmente ele morrer. Sim. Ou ele pode simplesmente morrer, se sacrificar pelo grupo, ou ele pode, se aposentar e ficar naquele vilarejo e você pode encontrar com ele depois. Aí se aposentou o personagem, não estou mais afim de jogar com o mago. Aposenta ele. Aí é uma coisa, mas existem pessoas que... Eu já tive personagens que eu passei anos jogando. Mas vamos falar de alternativas à morte. Tá. Vamos falar em situações em que o DM não quer matar os personagens porque ele sabe que os jogadores são apegados, ou porque o DM quer continuar contando aquela porcaria daquela história. Não é por causa de uma sequência de dados rolado errado, porque isso acontece, tem dia que você está azarado mesmo. Beleza, vocês foram derrotados no combate. Do lado do GM, cara, é muito frustrante às vezes. Você fala assim, caramba, eles podiam morrer, mas não agora. Podiam morrer daqui a 3 sessões, agora não. Tudo bem morrer no clímax, enfrentando o vilão, mas agora não precisava. Então, tem situações em que o DM pode dar uma mudada. Até por causa... Como é que eu vou explicar isso? Às vezes, não matar e acontecer uma outra coisa com os personagens faz com que a história fique mais interessante. Se é uma briga de rua, uma briga com Shadowrunners, estão enfrentando uma equipe rival, os caras não precisam matar. Nem todo mundo é um assassino sanguinolento, frio e calculista. Vocês estão enfrentando os caras, vocês foram crivados de balas, tomaram porrada. A hora que os caras viram que vocês foram derrotados, eles foram embora. Não deram o golpe final. Beleza, vencemos esses caras, vamos continuar que a gente tem... Sabe, não precisa matar, né? Não é que nem videogame, que o carinha você tem que derrubar o cara, acabar a vida, tem que piscar e sumir. É igual você assistiu Hooligans. Não. Os caras... É um filme que se baseia lá nos jogos de futebol ingleses, a rivalidade entre os times, né? A torcida de cada time. A ideologia deles é assim, tá no chão, não chuta, deixa o cara lá no chão, ele não, é um a menos. E é pancadaria por tudo quanto é lado. Então, o objetivo dos caras, por exemplo, pode ser deixar o cara no chão só. Beleza, vocês perderam, cara. Essa vocês perderam.
Os caras só continuam seguindo em frente, andam pela rua, tipo assim, tiramos esse obstáculo da frente, são os personagens que perderam, mas não vão matar. A não ser que, claro... Pode até dar um gancho na aventura isso depois, né? Pode. Tipo, os personagens foram derrotados, fala, a gente vai ter que se vingar um dia. No dia que a gente encontrar com eles, a gente vai ganhar. Vocês de novo, né? Agora, o problema é... Estão procurando a mesma coisa que a gente e nos derrotaram agora. A gente vai ter que se preparar mais, né? Tipo, todo ponto vai ter um reencontro. Todo ponto crucial da aventura, tipo, são dois grupos procurando o mesmo objetivo. Meio... Cada ponto eles vão se encontrar. Meio Indiana Jones, né? O Indiana Jones fazia... Encontra os vilões o tempo todo. Ele fazia toda a quest, chegava no final da quest, tava o vilão. Me dá aí o diamante. Me dá qualquer coisa. Que é o que cria grandes vilões, né? Que você vai pegando raiva, você vai pegando ódio. Esse cara me derrotou de novo, chegou primeiro que eu de novo. Me derrotou de novo, né? Mas o problema é, se esses... Vamos usando o exemplo dos gangbangers aqui de Shadowrun. Se esses caras vocês encontrarem na rua, na verdade foram contratados para matar vocês. Aí como é que você faz? Caramba, mas não era... Tipo assim, primeiro... Pode ser uma falha do DM, ele pode ter feito um combate muito difícil sem querer, mas pode ser aquilo que a gente falou, os jogadores podem estar num dia ruim, né? Simplesmente aconteceu de rolar mal. Pode ser igual... O DM superestimou. Tem subestimou e superestimou. É isso aí. O DM superestimou os jogadores e tal. Aí... Não é que a gente está falando que você tem que fazer isso, né? Você não pode matar os jogadores, não tem nada a ver com isso. É assim, se você como GM acha que ali não precisava matar, ali não é legal a derrota, quer dizer, é legal a derrota, mas não o fim da aventura. O jogo não precisa, a sessão não precisa acabar. Perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. Vocês agendaram 4 horas de jogo no sábado à noite, na primeira hora isso acontece, pô, que frustrante. Vocês vão ter que criar personagem tudo de novo? Não, faz o seguinte, os caras acharam que vocês morreram. Sabe, vocês caem do prédio. De alguma maneira, né, os caras pensaram que vocês morreram. Deu um tiro na cabeça, mas você sobreviveu. Ou, na verdade, você estava com o colete por baixo. Tipo assim, você chegou naquele -5 de vida. Para todos os fins, vocês morreram. Quantas vezes no cinema isso aconteceu? Cara, dos vilões acharem Você pode usar a saída Branca de Neve. A saída Branca de Neve. O caçador não foi lá contratado para arrancar o coração da Branca de Neve? Aí ficou com dó? Ficou com dó? E ele pegou o coração. Eu acho meio difícil um gangbangers de Shadowrun ficarem com dó. Tá, mas se fosse uma espiã que tinha que envenenar o cara e se apaixona, a gente tá lidando com situações diferentes. Tem uma outra... O cara descobre que ele era um irmão perdido dele, e aí? Pode ser. É que você está criando complicações no jogo, depois vai ter que lidar com isso, né? Eu estava pensando em evitar que os jogadores morram naquele momento sem criar complicações. É uma boa ideia. Uma coisa que você não pode fazer muito, mas quando você fizer fica legal pra caramba. Fica mais verossímil a história. Mas o que eu estava pensando é o seguinte, tem esse clichê no cinema, que é quantas vezes o herói foi dado como morto, jogado, rolando pela colina, ou caiu na lixeira. Mesmo vilão, né? Vilão Isso acontece demais. Sempre. Mas é que quando acontece com o vilão é chato, entendeu? É o vilão que fica voltando, sabe? Eu matei ele tava... O corpo tava aqui! Cadê o corpo? É que tem situações... Fora brincadeira, cara, no cinema tem situações que me dão no saco. Você assistiu o Halloween original. Mike Myers está atacando a menina lá no 2º andar. Ele é Michael Myers. Mike Myers é o ator. Michael Myers? Michael Myers. Mike Myers é a voz do Shrek. Seria interessante se o Michael Myers é essa voz do Shrek. Ou não. Né? Fala, Shrek. Ele é empurrado do 2º andar pela janela com 5 tiros no peito e cai lá embaixo. A hora que o psicólogo olha para um lado, as crianças estão bem. Olha para o outro, sumiu do gramado. Cara, que preguiça que o teu diz. Você quer que o vilão volte? Não mata ele tão morrido assim, sabe? Tão matado, né? Não mata ele tão bem, sabe? Não, mas o vilão sempre tem o último suspiro, né? Ele tá lá morto. Mas o Michael Myers não morre? No primeiro filme não, porque o cara olha, ele levantou e foi embora. Não, mas tipo, o Jason, esses caras não morrem, eles são sobrenaturais, né? Então, o Michael Myers... Halloween 1 e 2, e depois, quando é que eles voltam? Porque o 3 não tem nada a ver. Eu acho que no 5, até são tantos, no 5 eles querem meio dizer que ele é sobrenatural, mas quando eles fazem o Halloween H20, né, que é 20 anos depois, não. H2O. É só Halloween H2O. Não tem nada de sobrenatural. O que é pior ainda, porque o Jason, ele pelo menos tem a desculpa de ser um zumbi, né? O Michael Myers nem isso tem. Não, mas pode ser que...
É que eles não explicaram isso, mas pode ser que várias pessoas podem ter... Tem um dos Halloweens, um dos piores de todos, assim, o 7, o 8, que eles tentam criar uma coisa sobrenatural, sabe? Em cima dele, umas coisas meio de reencarnação, que tem que ficar se matando. Qualquer filme que chega no 7, 8 já não vai poder dar muita coisa. Nenhum filme tem história pra contar 7, 8. Por isso que o Jason já chegou no espaço, já deu. Já ficou engraçado. O primeiro é legal, os outros são assim, comédias, né? História, vilão de filme de terror, tem uma hora que chega no espaço, né? Hellraiser, o 4 é no espaço. O Jason 10 é no espaço. Né? Chega uma hora que chega no espaço. Muito engraçado. Krueger deve estar chegando lá no espaço também. Com Alien é o contrário, né? Você vê que a já tá no espaço. Não, a história tá ficando ruim quando ele começa a vir pra Terra. Começa a ter Alien na Terra, cara, a história já desgringolou. Mas enfim, vamos voltar pra quando o jogador morre. Beleza. Quantas vezes parece que o vilão empurra o corpo quebrado do herói colina abaixo, ele cai lá no lixo, né? Tipo, mas não morreu. Ele logo depois ele sai com a mão assim, e aí vem algum amigo e tal. E é bom a hora de colocar NPC. Os jogadores foram dados como mortos naquele beco. Os mercenários, os gangbangers, acharam que eles morreram. Aí os elfos e de fato na eles, ficha, né? De fato na ficha tá lá que todo mundo chegou a -5, né? Todo mundo tá incapacitado. Ou em Star Wars, eles são abandonados lá cai a nave, mas sobrevive miraculosamente. Então, dá pra você fazer isso. Os jogadores eles apanharam bastante, mas fora isso, não tem muito mais consequência. Às vezes você não precisa nem atrasar o jogo por causa disso. Não precisa passar uma semana para recuperar. Você pode, né, colocar umas coisas mágicas. Eles podem todos apagarem e de repente eles estão num salão com enfermeiras, blá blá blá, cuidando deles. Aí você tem que explicar quem é que salvou eles. Tira um item mágico aqui, uma coisinha. Não, eles estão pelados, cara. Agora, tem outra maneira de você fazer isso também. A história, às vezes, apresenta essa oportunidade sozinha. É bom o DM, ao criar a história, ou mais ao usar uma aventura pronta, dar uma olhada em situações em que isso pode acontecer. Não é o tipo de coisa que você planeja. Eu acho que essas consequências da derrota, a não ser que seja, como a gente vai falar daqui a pouco, sobre o clímax mesmo, eles foram derrotados no clímax, não dá para você prever. Porque são situações completamente inesperadas por excelência, né? Você não tá esperando que os jogadores fossem ser derrotados. Você até fez um combate fácil, às vezes. Tem um exemplo desse em Keep on the Shadowfell. Eu não mestrei essa aventura, mas o pessoal lá de domingo alternava comigo, eu e outro jogador como DM, o cara que mestrou. Em Keep on the Shadowfell, no primeiro nível, vocês, quando a gente estava jogando de quinta-feira, vocês não chegaram a ver esse nível. Mas enfim, tá lá. Tem uma prisão. É uma prisão com celas, com grades, com um hobgoblin torturador, com uma mesa de tortura. Ele falou isso no episódio passado, mas beleza. Eu falei no episódio passado isso? Mas beleza, continua. Ah, é? Bom, enfim, fala de novo. Foi semana passada isso. Eu não falei em off isso? Deu um déjà vu aqui. Bom, os jogadores foram derrotados. Eles enfrentaram os goblins lá e perderam. Eles não vão morrer. Não podemos fazer isso. Você está começando a jogar aqui o The Shadowfell, o negócio tem 3 níveis, você vai matar os caras no começo? Não, eles foram capturados. Eu ia falar Zanzerten, como é que chama? O Calarel, que é o vilão da equipe do The Shadowfell, nem está sabendo deles. Ou então considera que eles são só um incômodo. Prende esses caras aí. Porque o vilão não precisa ser um assassino sanguinário, né, cara? O vilão também é gente. Ele fala, beleza, a gente tem umas celas aí, não estamos usando, tá? É espaço... Neutral evil, ele não é chaotic evil. Isso é espaço que tá alugado aí, estamos gastando dinheiro com esse espaço e não estamos usando, né? Espaço, como é que chama isso no mercado imobiliário? É espaço inútil, espaço morto, espaço branco, tem um nome. Tá, whatever. Você tá pagando IPVA, mas não tá usando. As terras vão invadir. Beleza, pega esses caras e coloca nessa prisão. Inclusive fica mais interessante, porque é uma oportunidade de jogadores escaparem. Dá muito roleplay legal ali de jogadores pensarem em maneiras de escapar da cela. Como é que eles fazem? Eles estão sem as armas. Estão sem armadura. Como é que vocês vão escapar? E o DM pode, inclusive, aproveitar isso para trocar completamente o acervo dos jogadores. Dá armas e armaduras completamente novas, dá magias completamente novas. Vai que eles estão fugindo, o mago vê um livro na mesa e cata qualquer coisa. Quantas vezes eu já fiz isso no AD&D, cara? Eu queria dar mais magia pro jogador, então eu tomava os livros dele, porque ele foi preso, foi capturado, uma coisa assim. Ao fugir, ele viu os livros que ele viu os livros que estavam na mesa lá, que era do vilão, catava. Ele via as magias do vilão, aprendia magias novas. Legal, cara. Então é uma oportunidade bem legal, né, nesse sentido, de serem presos. É meio clichêzão, é tipo de coisa que você não pode ficar fazendo sempre, mas eu acho que... mas o clichê é legal. Dependendo da dose que ele é usado, o clichê é sempre válido, né? Outra coisa que você pode fazer. Aí já estamos movendo um pouco para o clímax. O culto de Yog-Sothoth
está preparando um ritual que vai acontecer à meia-noite. Os jogadores, por vários motivos, não conseguiram vencer, não conseguiram impedi-los. E foram derrotados. Então, eles foram capturados. E olha só que maneira legal de encerrar essa história. Você ainda vai dar uma chance para os jogadores. Eles acordam, eles estão nos altares, amarrados ou acorrentados, e os caras estão fazendo o ritual. De repente, eles iam tentar salvar a cidade, eles descobriram que eles agora são o sacrifício. Aí aparece King Kong atrás. Excelentes oportunidades. Nossa, excelentes oportunidades de, primeiro, vai que um dos caras pede uns testes de... Estão falando de Call of Cthulhu, então pede um teste de sorte para todo mundo. Quem passar, o cara não amarrou a corda direito. Ou então não está prestando atenção, você conseguiu segurar a mão ali de um jeito que você conseguiu desamarrar. Se todo mundo falhou, porque tem uma chance de todo mundo falhar no teste de sorte, aparece algum NPC que apareceu no começo do jogo, aparece, faz alguma coisa, morre, né? Todo mundo, os vilões vão lá e esfaqueiam ele, mas nisso deu tempo dele derrubar uma vela que pôs fogo em alguma coisa e soltar um de vocês, sabe? Isso é Deus Ex Machina total, né? Mas ainda assim é uma chance. Deus Ex Machina acontece no cinema e na... Heróis têm sorte. Isso é uma das principais características do herói. Eles são sortudos. Né? Eles não nasceram com a bunda virada para a lua, mas eles têm sorte de vez em quando. E nessas horas que é legal, sem você forçar a barra. Esse é o problema de você ficar salvando os jogadores, ao meu ver. Os jogadores ficam se sentindo imortais. Nós já falamos sobre isso. Não pode. Mas se é para o bem da história... E se é de vez em quando, se é assim, a culpa não foi de ninguém, os jogadores deram mal, por algum motivo eles não descobriram o mistério ou falharam, tentaram invadir o templo e falharam miseravelmente nos testes que a gente falou no episódio passado. Beleza, prende eles lá e eles escapam. Né? Agora, tem o lance legal. Como é o clímax, se eles ainda assim não conseguirem escapar, porque escaparam ali, tem um combate, certo? Se mesmo nesse combate eles perdem, não tem problema. Também é legal... para a história, que eles sejam derrotados. Quantas histórias, quantos filmes vocês já viram que no final o vilão vence? Esses filmes também são legais. Vocês foram derrotados, Dagon foi invocado, a cidade foi engolida. Cara, isso é muito legal. É uma história tão legal quanto. Aí você começa a fazer outra aventura naquele cenário que já está todo conturbado. Você pode, inclusive, lidar com as consequências disso. Você pode fazer uma outra história no mesmo mundo, com investigadores completamente diferentes, ou até com os parentes daqueles investigadores, tentando lidar com as consequências. Gente, o mundo acabou uma vez por causa disso. Eu fiz uma aventura que os jogadores tinham que ir lá, era tipo como se fosse um planeta vivo, que estava descendo, e eles tinham que ir lá, entrar lá e derrotar os vilões. Eles falharam. Eles não conseguiram derrotar os vilões. Esse planeta desceu, se chocou, e era tipo, como se fosse uma esfera de caos, assim. E o mundo acabou. A aventura seguinte era 100 anos depois, com a humanidade se recuperando, a humanidade de fantasia, mas a humanidade se recuperando das consequências de 100 anos de trevas. E foi muito legal. Os jogadores adoraram, porque eles pensaram, caramba, esse mundo está todo diferente por causa do que a gente fez, ou melhor, deixou de fazer. Isso é legal. Você não precisa fazer isso. Quando são histórias modulares, acabou, beleza, vocês foram derrotados, vão jogar outra coisa. Mas se você está fazendo um arco de história, você pode gerar um arco de histórias a partir disso. Novamente, eu acho que não pode ser regra. Porque senão vira clichê. Toda vez que a gente for derrotado, não. Mas, ainda mais quando são cenários, que é aquele negócio, né, fechado, começo, meio e fim, os jogadores vão contar essa história por anos ainda da derrota. Teve aquela vez que nós fomos derrotados pelos nazistas, não conseguimos matar Hitler. Assim que você constrói um pensamento construtivo para os personagens, né? Você tem um começo, meio e fim, você tem um arco de acontecimentos. Não precisa ser nem no mesmo mundo. Pode ser mundos paralelos, mas que uma coisa vai interferir na outra. Isso é legal no RPG. Sabe? É igual aquelas... Tipo, o Gabriel Pensador usava muito. Pedaços de músicas dentro da música dele. Então, você cria um laço com outros sentimentos que a pessoa já vivenciou. Saquei. Isso é legal pra caramba. Sabe? Outra coisa. A The Rock, você vai falar alguma coisa? Você falou alguma coisa? Não. Você tá quieto hoje. Eu tô... Esse capítulo, eu nunca tive muito derrota, eu sempre tive sucesso, então não tenho muito... Tá. Mas a derrota não precisa ser necessariamente uma consequência da morte dos jogadores, dos personagens, dos jogadores. Você pode ser derrotado e ficar vivo. O vilão venceu. Ele completou, vamos pegar uma coisa mais de fantasia assim, ele completou o ritual dele, mas não sacrificou vocês. Beleza, agora o demônio está solto na cidade. Agora vocês têm que lidar. Supernatural, gente. Quem assiste Supernatural? Sabe, a temporada inteira. Eles perdem a temporada inteira para vencer só no final. Isso porque teve uma final de temporada que eles não venceram, eles perderam.
né? Não vou falar mais nada sobre isso, porque como são temporadas recentes, não sei se a galera viu, não vou falar nada. Mas enfim. E eles continuam. Próxima temporada estão lá eles de novo com seus aliados. Alguns morreram, alguns sobreviveram. Mas eles perderam. E aí você vai passar uma temporada inteira eles tentando limpar a bagunça que eles fizeram. Quer dizer, o vilão pode vencer e não precisa virar agora que eu vencer, eu vou matar vocês. Não, o vilão vira para vocês e fala assim, tá vendo? Eu disse que vocês não podiam me vencer. E vai embora. Porque se o vilão acha que os heróis não são uma ameaça, ele não vai matar, ele não vai perder o tempo dele. É muito coisa de romance, né? É muitos elementos românticos. Vilão tipo... burro, porque vilão esperto mata pra não ter o trabalho de encontrar de novo lá na frente. Não, o legal é aquele vilão clássico que, tipo, coloca os personagens numa armadilha mortal, conta todo o plano maligno dele. E... É porque o rato vai roer a corda, quando ele roer a corda, ela vai cair em cima da vela, que a vela vai descer, vai queimar, não sei o que é. Agora, Supernatural ensina uma lição muito boa. Não é porque o apocalipse começou que o mundo acaba de repente. Essas coisas são mais sutis, acontecem devagar. Vocês estão fazendo uma aventura de Shadowrun, em que vocês são contratados, sei lá, por algum motivo, um empresário contratou uns Shadowrunners para poder matar um outro empresário. E aí vocês são contratados para defender o cara. Vocês foram derrotados. A equipe de mercenários venceu. Pode ser, inclusive, aquela equipe de mercenários que deu porrada em vocês na primeira hora de jogo, né? É, lá, viu? O cara que contratou vocês foi morto. Vocês perderam. Vocês não morreram, vocês perderam. E agora, a reputação de vocês não está mais tão boa. Vocês vão ter que fazer contratos mais rasteiros, porque vocês falharam num contrato importante. Vocês ficaram com má fama. Vocês vão ter que limpar o nome de vocês. Dá muita margem para a história legal. Ocean's é Eleven. Verdade. Ocean's Então, acho que dá para você escapar da morte, de ter que matar os jogadores no clímax. Vocês estão enfrentando os caras... Tem muita coisa que você pode fazer que dá gancho muito legal para a aventura. A derrota... às vezes pode ser muito melhor do que a vitória. Pode te dar muito mais material para trabalhar a derrota. Nesse exemplo dos Shadowrunners, o objetivo dos outros mercenários era matar o cara, não era matar vocês. Alguém conseguiu matar o cara, eles vão embora, eles vão gastar munição com vocês. Beleza, vocês perdeu, Playboy. Tenta a próxima vez. Sabe? Ganhando assim. Ainda mais se os jogadores tiverem renome, vai ser muito mais interessante para aqueles gangbangers deixar vocês vivos, para vocês sentirem o gostinho de terem sido derrotados. E aí pode gerar uma rivalidade. Como você falou, às vezes tem consequências muito mais legais você ser derrotado do que você ganhar. É verdade. De vez em quando é importante ganhar. O DM tem que dar pequenas vitórias para vocês, né? Mas a derrota pode ser uma motivação muito maior. Pode ser uma motivação muito maior. Em particular, se nem todo mundo sobreviveu. Essa é uma alternativa. Não precisa dar TPK, né, que é o Total Party Kill. São 4 jogadores, um morreu. E aí vocês vão ter que lidar com as consequências, tipo assim, nossa, um dos nossos amigos morreu. Aí você cria um outro personagem que vai ter que calçar os sapatos daquele cara e vai ficar sempre sendo comparado. Ou então é o primo dele que está procurando vingança. O jogador tem muita amplitude para trabalhar ali também com o fato do personagem dele ter morrido, né? Pode ser uma morte trágica, pode ser uma morte heróica. Aí já entra outra coisa, porque às vezes acontece um metajogo do grupo olhar para esse personagem novo e, beleza, né? É o mesmo cara que está jogando e não interpretar no jeito de, o cara é uma pessoa nova. Aí vai muito do... Contar histórias, ficar comparando, isso é muito legal. Em série de TV, né, quando sai um personagem e entra outro, tem um episódio em que tem que lidar com isso. De que, cara, eu não sou o cara que morreu, o cara que morreu, morreu. Parem de ficar me comparando com o cara. Eu acho que são excelentes oportunidades de roleplay quando vocês foram derrotados, mas nem todo mundo sobreviveu. Ou vocês venceram e nem todo mundo sobreviveu, sabe? Dá muita margem de interpretação, sabe? Tem que lidar com um cara novo. Tanto o jogador quanto os outros jogadores. Eu acho que tem que evitar um pouco esse metajogo. Não pode fazer demais, porque senão chega a atrapalhar a história principal. Mas um pouco, tipo assim, contar histórias, lidar com, você agora vai ficar com o caminhão que era dele, do outro cara, ou então agora você vai ficar no quarto que era dele. Aí esse personagem era muito amigo de outro personagem, e o personagem sobreviveu, não lida muito bem com a morte, não gosta da ideia do cara agora ficou com o quarto do cara, tá usando a arma do cara. Dá muita oportunidade de tensão, de interpretação ali. Eu concordo. Bom, vamos resumir então? A ideia é,
A derrota não precisa ser igual à morte. Só porque os jogadores foram derrotados num combate, não quer dizer que eles tenham que morrer. Você pode fazer várias coisas. Os vilões podem achar que os jogadores morreram. Os vilões não precisam ser sanguinários, é só deixar eles lá às portas da morte. Os jogadores podem ser presos. Eles podem ser capturados. Né, podem perder todas as suas armas e ter que reconquistar tudo, coisas novas. Os jogadores não saqueiam, os personagens não saqueiam os vilões saqueiam e deixam eles lá. No clímax, o vilão pode fugir, não falamos isso, mas o vilão pode fugir, ele pode vencer, ele pode ser derrotado, mas, tipo assim, os jogadores perderam, eles impediram que o ritual fosse feito, mas o vilão fugiu. É uma derrota legal. O vilão pode vencer. Ele pode completar o ritual e acabar com o mundo. Vocês vão ter que lidar com essa consequência. Vocês podem... O DM pode decidir que não, vocês conseguiram, vocês ganharam, só que nem todos vocês saíram da caverna. Ou então quem saiu alterado para sempre. Então, a derrota não precisa levar à morte. A derrota, às vezes, pode ser muito legal, muito mais legal do que a vitória. Esse importante é o às vezes também. Às vezes existem derrotas que devem ser tratadas como derrotas, sim, a consequência pode ser a morte, sem problema. Às vezes você tem que ter TPK. Um exemplo que eu já dei aqui mais de uma vez era o clímax do jogo, os jogadores invadiram Shadowfell, entraram numa dungeon, encontraram a princesa, salvaram a princesa, estavam vindo embora. Faltava uma sala para sair. E eles morreram. Ali não tinha jeito, porque eram criaturas que estavam sendo conjuradas, eram animais. Então, um deles, o último cara, tenta pegar a princesa e escapar, só que ele toma um ataque de oportunidade. Ali foi TPK. E foi muito legal. Os jogadores adoraram, porque eles falaram, foi muito legal, porque a gente foi derrotado na porta da saída. A saída estava ali, sabe? Eu fiquei me sentindo mal pra caramba. Os jogadores que me consolaram. Falaram, não, Marcela, primeiro que a culpa não foi sua, foi a gente que não fugiu, foi estratégia ruim. E segundo, foi legal pra caramba. Aí eles ficaram pensando na consequência. Essa princesa não vai voltar, a princesa dos elfos não vai voltar. Os elfos com a Lineste continuaram achando que os elfos e o Vanest tinham sequestrado ela. Vocês não sobrou ninguém para contar a história. Ninguém conseguiu voltar para contar o que aconteceu, para descobrir que na verdade foi ela que fugiu, ela não foi sequestrada. Vai começar uma guerra entre os Qualinest e os Sylvanest. Os jogadores adoraram eles terem morrido, sabe? Foi uma consequência super legal de uma derrota com morte. O mundo continua. Isso que é... A vida continua. Não a sua. Então, cara, meu irmão tá de mudança. Mudança é um saco, né? Primeira coisa. Na mudança, você sempre descobre que você tem muito mais coisas do que você imaginava. Não tem. Nossa, eu tenho isso. E que metade dessas coisas não prestam, que você guardou mesmo assim. Você tava procurando há 2 anos atrás, você encontra tudo. Aí depois você perde, né? Porque você encaixotou em algum lugar e você não vai saber onde que tá. Até você mudar de novo, né? Até você mudar de novo. Meu irmão tá de mudança, meu irmão zero à esquerda, né? Nem pra pregar um prego. Nem pra pregar um prego na parede, cara. Ele me liga, então, ó, vem aqui que tem que ligar o gás. Beleza, vou lá. Pego, coloco os encanamentos. Ah, não tem nada aqui, né? Tem que ir lá no Leroy. Compra as coisas de pau gás. pra toda a obra, né? Não, por isso que seu irmão apela com você. Você faz tudo? Fui lá, liguei o gás, tudo, e não ia gás. E meu irmão, esperto, em vez de colocar o botijão, aquele tubinho e ligar no gás, não, ele falou, não, eu quero um cooktop. Beleza, né, um cooktop, coloca o botijão, coisinho, coloca o cooktop. Não, eu quero colocar o botijão de gás lá. Ele colocou lá na PQP o botijão de gás. Até o gás chegar no fogão já foi meio botijão, mas beleza. Nossa! Aí fui lá, liguei tudo, aquela precaução, você pega um pouco de bolha, coloca nas emendas para ver se não está vazando. Liguei o gás, não estava vazando. Liguei o fogão, nada. Ah, caralho. Olha, válvula, tá tudo ligada, tá? Nada. Eu falei, André, esquece. Eu não sei usa agora. o micro-ondas. Usa o micro-ondas. Volta pro forno convencional. Aí foi o técnico.
Sabe aquela válvula redonda que fica em todo o botijão? Aquilo é uma válvula de segurança. Válvula de segurança. De segurança. É. Se por um acaso... Para não vazá-lo. Para não vazar. E ele é uma válvula de retenção. Se vier pressão do outro lado, ele trava. O mané que instalou o negócio, instalou com a válvula ao contrário. Foi seu irmão que instalou. Não foi, cara, não foi. Seu irmão tem um cooktop, ele casou, né? Seu irmão tem um cooktop, mas e o forno? É separado? É separado. Mas ele ainda não tem o forno, ele só tem o fogão. Desculpa a minha ignorância, o que é um cooktop? Cooktop é aquele fogão que você coloca em cima de uma pedra de mármore. Só o fogão. Imagina assim, é a parte de cima do fogão, não tem o forno, é só aquela parte de cima. Sei. Agora, mas o mais legal, já que ele gastou uma grana no cooktop, por que ele não comprou logo aquele de indução gasta uma... Como é que chama? Elétrico? Não. Tem um que ele é elétrico, mas ele é de... Aquilo é a coisa mais legal que tem, velho. Eu vou demorar muito pra comprar, mas um dia eu quero. Como é que chama aquele negócio? Ultrassom. É muito legal. Ele tem os círculos, assim. Ele não tem a boca. É uma placa, como se fosse uma placa acrílica. Do Big Brother. Que eles usam no Big Brother. Nossa, acabou de contar que ele assiste Big Brother. Eu assisto mesmo, tá? E aí, o mais legal é que assim, você põe um objeto metálico, você põe a panela, ele esquenta. Você põe a mão, ele não esquenta. Não queima a sua mão. É muito louco aquilo. Que massa, cara. Mas deve consumir uma energia do cacete. Então, mas nesse mundo ecoterrorista, esse mundo verde, que é modinha ser verde que a gente está vivendo, de repente, gastar energia elétrica é melhor que gastar gás. Porque gás é petróleo. E a nossa energia elétrica é usina hidrelétrica. Recurso renovável. Então, assim, é uma interessante inversão de valores, porque o gás é muito mais barato do que energia elétrica, né? E polui menos também. Se você for ver o trabalho que dá para você construir uma hidrelétrica e o impacto ambiental uma coisa que eles estão discutindo, em relação a... Porque gás não é só do petróleo, existem reservas de gás. Que a pessoa vai lá, enfia um cano e puxa. Então, mas a lógica do mundo verde é que um dia o gás acaba e a produção do gás é poluente. Na Rússia, tem um caso eles vão sempre continuar achando petróleo. Eles estavam na Lua. Petróleo na Lua, dinossauros na Lua. Teve um caso na Rússia que os caras estavam cavando um poço e tinha gás. E explodiu, todo mundo morreu. Não, aí eles falaram, vão queimar o gás, né? Isso é normal. Tipo, eles estão fazendo um túnel ou qualquer coisa, se tem gás, eles tacam fogo e esperam o gás queimar. Desde 1940 esse gás está queimando. E até hoje não acabou. Nossa Senhora. O legal é o gás de lixo, que é uma coisa que estão começando a pensar em fazer no Brasil e nos Estados Unidos já faz muito tempo. Acho que na China tem também isso. O aterro sanitário já deu o que tinha que dar. O que você faz? Você cobre, faz um parque lindão, gramado, com árvore, lindo, e põe uma usina de coleta do gás metano que está produzindo no subsolo. E você vende isso super barato, um gás super barato. Um dia vai acabar, mas aí fica o parque. É só não fazer isso em cima de um lençol freático que tá bom, né? Isso é verdade. Mas, cara, é uma frescura. Eu tava lendo sobre isso, tem pouco tempo não, mas é uma frescura. Frescura sim, né? Não é frescura. É uma dificuldade, é uma burocracia para você fazer um aterro sanitário novo. Você tem que ver todo esse impacto. Sabe, se tem lençol freático, se um rio pode... Se você consegue reciclar tudo em casa e cada um tem um destino certo, para que fazer aterro? Mas você pega todo o lixo orgânico, o lixo hospitalar? Lixo orgânico vira adubo ou vira gás. Aí, beleza, faz o aterro e faz o gás. Faz o gás. Não precisa nem ser aterro, pode ser um negócio de contenção para gás. Eu vi naquele Cidades de Soluções, que chama, eu acho, da Globo News, tem um cara que fez uma usina dessa no Nordeste, de queimar lixo. Só que tem todo um processo que a única coisa que ele solta no ar é vapor d'água. Que legal, cara. E até um aproveitamento de 90%. É uma coisa ridícula, assim. Esse cara vai se matar de ganhar dinheiro. Porque vão matar ele, né? Pra não acabar com as grandes empresas. Igual o usineiro. O usineiro viu agora que a palha da cana e o bagaço que o pessoal jogava fora, destruía o ambiente, a melhor coisa para queimar em usina termoelétrica. Eles estão rachando e ganhar dinheiro com usina termoelétrica agora. Isso aí. Da restrição. Tudo se recicla. Lavoisier era o cara, velho. Você só consegue... É que nem tem um diretor chamado... Eu adoro essa frase dele. Nicholas Meyer, que ele fala que a arte prospera com a restrição.
Quando você tem 200 milhões de dólares para você gastar num filme, você pode fazer o que você quiser. Eu quero filmar um filme sobre Marte em Marte, beleza, vamos? O filme não é tão bom quanto se você tem um orçamento limitado. A arte, ela prolifera quando tem restrição. Eu acho que a gente pode usar isso para criatividade humana. Também, né? Criatividade humana de maneira geral. Você não tem todos os materiais disponíveis, você vai ser bastante criativo. Isso não quer dizer que quem tem todos os materiais disponíveis não vai ser criativo por excelência. Só estou dizendo que tem essa característica interessante de quando você tem restrição, né? Eu que participo de produções de teatro de vez em quando, você vê a diferença quando você tem um orçamento bom e um orçamento pequeno. Com pequeno você tem que se virar com o que você tem. E às vezes sai um resultado bem melhor do que quando você tem uma grana alta para gastar. Mas isso eu acho que é padrão do ser humano. Não tem aquele ditadinho, pai rico, filho nobre, neto pobre. De tamancos, o ditado holandês, de tamancos a tamancos em 3 gerações. Pode ser. O negócio assim, acho que é pai... Como é que é? Pai fazendeiro, filho doutor e neto... pobretão, uma coisa assim. Mas, porque enfim, quanto mais fácil, menos você se dedica. Acho que vem fácil, vai fácil. Vem fácil, vai fácil. Isso é verdade. Assim como este Voz de Fundo. Veio facinho, agora tchau pra vocês. Vozes da percepção.